Sente-se salvo de Deus. Isso. Está ótimo. Sim, está ótimo. Ora, então, hoje nós queríamos trazer uma palavra nesta semana que estamos a fazer, nestas 2 semanas, passou e esta que estamos a ver, ajudar a fazer um bocadinho assim, o que é que foi o ano, este ano que passou. Como é que podemos fazer dentro de nós um exame de consciência. O que fizemos. E eu gostava de vos propor um texto, que é dos textos que eu mais gosto do Novo Testamento e que acho que de facto nos pode ajudar a fazer esta caminhada, a percebermos isto. Eu vou-vos ler São Marcos, capítulo 14, versículo 3. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro, cheio de nardo puro, caríssimo. Partindo o vaso, derramou sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para quê? O desperdício de perfume. Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a, porque é que a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim, nem sempre tereis. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que por toda a parte onde for proclamado o Evangelho ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Esta é para nós a palavra da salvação. Irmãos, é um texto de uma expressividade, e eu gostava de caminhar convosco, de entrarmos dentro desta palavra, para que ela nos possa guiar para dentro de nós mesmos. Nós vamos sair de nós, entrar dentro, vamos nos pôr como espectadores desta mulher, deste homem, neste contexto, para olhando para eles, podermos entrar dentro de nós, com uma visão transformada. Em que contexto isto está a acontecer? 2 versículos antes, ou seja, 14, versículo 1, dizia assim: a Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois. Os chefes dos sacerdotes e escribas procuravam compreender Jesus por meio de um ardil para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Era tão sério o que estava a acontecer ali, na Páscoa, que, geograficamente, o que é que acontecia? Jerusalém não era habitada, a cidade de Jerusalém, por Herodes, nem por Pilatos. Não eram habitadas. Não era. Digamos que o poder local que lá havia era o sinédrio. Poder local permanente. A lei judaica era uma lei que regia os costumes também da nação. Chegada à Páscoa, Jerusalém enchia de tal forma que o governador, no caso Pôncio Pilatos, que tinha o seu palácio na Cesareia Marítima, mudava-se de lá para dentro de Jerusalém, para ter controlada a situação. Porque
Era uma faísca. E o motim estava armado. E o motim dentro de Jerusalém, neste tempo, era imparável. Era imparável. Era imparável. Com os grupos fracionários, reacionários que havia dentro de Jerusalém, era uma loucura. Os zelotas, aquela gente toda ali pronta para fazer uma convulsão social. Então o governador vinha. Mas quando o governador vinha, também para mostrar algum poder, também vinha Herodes, que era o rei. Antipas, o primeiro. E Herodes, Antipas, vinha. E vinha também a versão instalada. Então tínhamos todos os poderes em Jerusalém. E Jesus também vai para Jerusalém. E Jesus teve uma caminhada inteira a dizer aos seus apóstolos: eu vou subir para morrer. Eu vou ser entregue às mãos deles. Eu vou ser julgado. Jesus diz claramente o que ia fazer para Jerusalém. Não foi a passeio. Não foi a passeio. Na cabeça dos apóstolos, Jesus ia criar a convulsão em Jerusalém. De tal forma que eles pensaram em comprar as armas e guardar as armas para na guerra eles poderem reagir. Assim tal era que Pedro tinha na bainha uma espada. Eles estavam todos preparados para a guerra. Não era só Pedro. Pedro era o mais apaixonado. E por ser o mais apaixonado, era o primeiro que, assim que põe em xeque o seu Messias, ele faz imediatamente uma defesa ao rei, que seria o Cristo. Mas o que Pedro fez é uma defesa a Cristo. E Cristo: não, Pedro, não é por aí. Isto vou explicar no ambiente político. Qual era o ambiente religioso que estava a viver? Os sacerdotes já tinham Jesus entrado no templo. Feito o quê? Nesse primeiro dia, mas eu vou perder algum tempo porque é preciso que vocês entendam o que aconteceu, em que contexto aconteceu. Porque se vocês não entenderem o contexto, não vão perceber nada do que está aqui a acontecer. E a beleza, a densidade do que esta mulher fez. Os chefes dos sacerdotes, os príncipes, os arque-sacerdotes, que estavam acima de todos os sacerdotes, tinham reunido-se: este homem não pode continuar vivo. Mas vamos esperar que passe a Páscoa, quando as pessoas forem embora. Quais pessoas? As que vieram com ele também. Porque senão podem se reunir contra nós e vamos matá-lo. Então vamos ardilhar aquela. Só que aquilo que os homens sabiam, ou que os homens pensavam que estavam a fazer nas escondidas, Cristo já o vinha a revelar em toda a subida para Jerusalém. Eu vou ser entregue. Por isso aqueles sumos sacerdotes estavam a cumprir o propósito divino. Não é em vão que Judas chega a Jesus para cumprir o propósito e Jesus lhe chama amigo. Quando Pedro quer afastar Jesus do propósito, Jesus chama-lhe de Satanás. Não é em vão. Isto não é em vão. Não é porque Jesus tinha esquizofrenia ou que era um louco. Não, não. Jesus é o nosso rei que nasceu para morrer. E é neste contexto onde Judas já tinha no seu coração a ideia convicta de provocar a agitação. E qual era a provocação? A provocação é assim que ele se vira coado, ele vai reagir. Esta era a provocação que estava no coração de Judas. Judas era um zelota. Era um patriota. Imaginem os grupos de extrema-direita, os grupos de extrema-esquerda, reacionários, para a defesa do seu país e da bandeira. É exatamente a loucura que estava na cabeça de Judas. Nós matamos o próprio Messias, nem dizendo a isso que estamos a defender o povo. Porque foi isso. Foi isso que Judas fez. Foi isso. Quando se vem a representar, nós estamos a defender a nossa nação, defender a nossa bandeira. Para isso, matando o próprio irmão, é exatamente a ação de Judas. Não tem diferença nenhuma. Só lhe mudamos os seus nomes. E o cheiro, que antigamente eles tomavam menos bem. Bom, uns que também não continuam a não tomar bem. Pronto, não interessa. Não interessa para nada. O facto é este. É neste contexto que tudo aconteceu. O coração dos discípulos. Havia uma ideia clara no coração dos discípulos. É qual de nós
vai oferecer. Qual? Qual? Todos sabiam. Todos. Todos os discípulos sabiam que a cabeça de Jesus estava a prémio. Todos. Não romantizem aquilo que aconteceu na última ceia. Porque a pergunta de quem será é a pergunta que não quer calar. É que todos nós podíamos ser. Qualquer um de nós. Só que o mais corajoso, que nós chamamos o mais cobarde, foi Judas. Tal qual como para defender o mais corajoso, que a gente chama maluco, foi Pedro. É aquele que a gente chama, que era assim, que era assim, o mais santinho, João. João era amigo do sumo sacerdote, era conhecido. Andava e saía na casa do sacerdote quando quisesse. Coisa que os outros não faziam. Preciso termos algum cuidado, olhar para cada um dos discípulos com este panorama. E é neste contexto todo que Jesus vai para a casa de Simão, o leproso. Nós não sabemos se é na casa de Simão o leproso ou se é na casa de Lázaro, porque o Evangelho de João relata-nos a mesma história, mas não nos diz que era na casa de Simão. Mas como eu estou a ler aqui o de São Marcos, vamos dizer que é na casa de Simão, o leproso. Este Simão leproso foi um leproso que Jesus curou. Não sabemos qual leproso. Não sabemos qual deles. Há muitas curas que o Evangelho aqui que não estão escritas nos Evangelhos. Estas foram escritas para que nós creiamos. Está lá 3 pessoas sentadas. Eu vou dizer uma coisa. As mesas de Jesus são de bradar. São de bradar. As mesas de Jesus são da coisa mais apaixonante que existem. Jesus passa por 10 mesas. Um dia devemos ver as 10 mesas que Jesus passa. O Senhor da mesa passa por 10 mesas distintas. E cada uma delas é mais apaixonante do que outra. E o que acontece à mesa com Jesus é algo impressionante. Quem está à mesa? Temos Betânia, temos Simão, o leproso, e temos uma mulher que chega por trás de Jesus. Mas eu gostava de vos ler o que nos diz João sobre este episódio. João completa o episódio. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, a mesma data, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Estamos a falar do mesmo jantar. Então, João está a contar com outros olhos. Marcos está a contar com uns, João está a contar com outros. O mesmo acontecimento. O que João está a ver. Mas é tão importante nós sentarmos ao lado para vermos de fora. Está a acontecer. João conta-nos assim: o Lázaro que ele ressuscitara dos mortos, ofereceram-lhe então um jantar. Marta servia. Continua Marta a servir. E impressionante que a característica não mudou. A Marta continua a servir. Não alterou o comportamento de Marta. Não é o Evangelho de João que nos fala daquela história de Marta e Maria sentada aos pés. Não. Quem nos fala desse Evangelho é Lucas. Não é João. E João olha para Marta com os mesmos olhos. Esta Marta está sempre a servir. Servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Não sei se vocês estão bem a ver. Não sei se tem Jesus sentado à mesa, os apóstolos todos, Salomé, mais a Joana, as mulheres que serviam e bancavam no ministério de Jesus, e temos o ressuscitado dos mortos, tinha sido ressuscitado há pouco tempo, e temos mais quem? Temos o leproso do outro lado, que já não era leproso. Vocês não estão a ver esta mesa, não? Eu não sei se era capaz de comer. Eu não sei se conseguia comer. Porque a emoção de estar sentado nesta mesa tomou uma mulher. Só houve uma que deu conta do que estava a acontecer. Houve uma que não foi capaz de reter para si o que estava a acontecer. Ela não era capaz de guardar-se
com aquele momento. Quem era esta mulher? Que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando, irmã de Marta e de Lázaro, aquela que sentava aos pés de Jesus, tomando 1 libra de um perfume de nardo puro, muito caro. Marcos diz-nos caríssimo, superlativo. Este diz-nos muito caro. Ungiu os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume, do bálsamo. Gostava de parar aqui convosco, amigos. Esta mulher pega, compra 1 libra de perfume. Sabeis o que é 1 libra? Eu vou tentar explicar-vos, se a gente entende. 1 libra é uma medida. Ou seja, Jesus diz assim, eu quero 1 quilo de carne de vaca. A libra era como se fosse a medida de litro. 1 litro equivalia a 2 libras,200. 1 litro era 2 libras,200. Era 1 litro. Equivaleria ao nosso litro de hoje. A medida quantitativa. Então esta mulher pôr um frasquinho de quase meio litro de perfume. Não tinha bem meio litro, mas era quase. Nardo. Nardo era uma coisa que só havia na cordilheira dos Himalaias, de um arbusto que tinha que ser seco, moído, depois deixá-lo chorar, e as gotas que ia deitando, era daí que se fazia esta essência. Mas é uma coisa tão rara, tão cara, de tal ponto que nós sabemos quanto dinheiro se podia ganhar ao vender aqueles 400 ml de perfume. 300 denários. O que é 300 denários? É o salário de 1 ano de trabalho. Se tirarmos os sábados, vai dar 1 ano de trabalho. Judas era muito bom a fazer contas. Disse logo a ela, isto dava para comprar, isto dava para ganhar dinheiro de 1 ano de trabalho. Sabes porquê, irmãos? Porque esta mulher que chega junto de Jesus, São Marcos diz que ela foi por trás. Porquê por trás, irmãos? Porque estamos sentados em U, as pessoas estão reclinadas, e alguém vai por trás. Sabes qual é a intenção? Não é despejar os pés, é despejar na cabeça. E Marcos conta-lhe que ela partiu um vaso de alabastro. É um vaso, irmãos, que não é de tampa. São vasos. Esta mulher, para conseguir recolher esta libra de perfume, ela foi comprando à grama. Ela foi comprando grama a grama. Ela foi comprando. Ia juntando. E quando tinha o seu vasinho cheio, e o vasinho é selado, para que não se perdesse a essência. Por isso, hoje, irmãos, se nós quisermos pôr um bocadinho de perfume, sabes o que é que nós fazemos? E é o suficiente para encher o ambiente. Esta mulher não podia fazer isto. Esta mulher partiu de tal modo que não pudesse ficar nada. E ela encharcou o corpo de Jesus daquele perfume. Irmãos, este ano que nós estamos praticamente a completar um ano que estamos a fazer missão, estamos a completar também o ano civil, é de nós nos perguntarmos assim: eu tenho feito tudo o que está ao meu alcance por Jesus Cristo. Eu tenho feito tudo pelo corpo de Jesus Cristo. Tudo. Porque alguém a censura. E Jesus disse assim: esta mulher fez tudo o que podia. Ela não fez só uma coisa, ela fez tudo. O tudo aqui, irmão, é muito expressivo. O tudo. Esta mulher
fez tudo o que podia por Jesus. E não guardou absolutamente nada. Nada. Não houve nada. Não reteve nada para ela. Pegou, quebrou o perfume e encharcou. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas são estas mulheres que vão ver Jesus ser crucificado. E quando elas vão ver Jesus ser crucificado, vocês lembram-se quem é que vai embalsamar Jesus? José de Arimateia. Foram os homens que vão fazer isso. E foi José de Arimateia, porque era o único que tinha influência para ir ter com o governador Pôncio Pilatos para pedir o corpo. Sabes como é que isto foi feito? Nós perdemos a história, os detalhes da história, perdemos tudo. Não era assim. Mandava-se um SMS a um WhatsApp e estava lá o centurião, baixo da cruz, a verificar se estava morto ou não. Não. Estavam fora das muralhas da cidade e José de Arimateia tem que ir a correr e não pode mandar um emissário. Tem que lá ir ele próprio. Porque se não vai lá ele próprio, o governador nem sequer recebe. E vai lá José de Arimateia, homem influente, dizer a Pilatos, olha, eu tenho uma sepultura que é minha, fui eu que estava a querer me pôr no corpo, mas eu queria pô-lo lá a Jesus e pedia a Vossa Excelência que me desse o corpo. Sabe o que este homem faz, o governador? Já escreveu: eu só acredito que ele esteja morto quando estiver confirmado pelo centurião, porque é muito cedo que ele já está morto. Este homem foi crucificado há pouco tempo, ele ainda não está morto. Sabe o que é que ele deve fazer? Sabe o que é que ele deve fazer? José de Arimateia, sair do palácio, fazer o quê? Fora da cidade, ir buscar quem? O centurião, e o centurião tem que vir ele confirmar: o homem está morto. Sabe como é que eles fizeram isto? A correr. Coisa. E sabes quem é que estava a ver isto tudo? As mulheres. E as mulheres estavam a ver homens a receberem um corpo, tiveram que ir a comprar aloés, linho, lembra-se? À praça, ao mercado, que lá havia, para embalsamar o corpo de Jesus. Quem fez este serviço? Homens. E os homens, se há coisa que fazem, é tudo mal feito. Sabem quem é que não queria ver aquilo mal feito? As mulheres. Então, na primeira hora, é ou não é? Na primeira hora, porque é que aquelas mulheres vão a correr? Com o que é que elas levavam na mão? Lembram-se? Perfumes, mirras e aloés para fazer o quê? Embalsamar. Que trabalho? Um trabalho mal feito que os outros deixaram. Então nós vamos fazer bem feito. Quando nós chegam, quando nós espanto, está lá o anjo. Não é preciso. Mas não é preciso porquê? Não se vai embalsamar o corpo. Já tinha sido embalsamado. O corpo de Jesus já tinha sido preparado. Por quem? Por Maria. Esta Maria. Esta Maria. Por isso Jesus diz: ela prepara o meu corpo para a sepultura. Porque se não precisavam vir aqui, já tinha sido preparado o corpo. O que esta mulher faz, irmãos, pelo corpo de Jesus? Esta é a pergunta que tem que ficar para nós. Eu tenho feito pelo corpo de Jesus aquilo que é o máximo do que eu posso. E o máximo daquilo que a gente pode, irmãos. Mas tu estás a falar deste corpo. Deste corpo, a igreja. O corpo que somos nós somos o corpo de Jesus. Irmãos, sabes que todos os evangelhos nos relatam uma coisa: todos censuraram a mulher. Sempre que fizermos o nosso máximo, sempre será censurado. E sabes por quem? Pelos próprios. Pelos próprios. Por quem estiver dentro da igreja. Isto é um exame de consciência. Eu tenho sido quem? O que está preocupado com o que se está a gastar com o corpo de Jesus? O que está a gastar tudo o que tem de vida a consumi-la, partindo-a pelo corpo de Jesus? Ou o que está de fora
a censurar tudo isto? Quem conhecido eu diante de Cristo? É de uma seriedade do texto. A pessoa que faz tudo que tem que ser feito. É impressionante o que tem aqui de ser levado em nossa conta, não é? Nós temos que levar isto em conta. Nós temos partido do nosso vacilo, temos retido. Tem sido aglutido. Como tem sido? Porque, sabem, irmãos, vai às vezes dar a sensação somos uns idiotas. Muitas vezes vamos ter a sensação que estamos a perder tempo. Aliás, eu atreveria a dizer que seria a maioria das vezes vamos parecer uns idiotas. Uns idiotas que estão a gastar tudo mal gasto. Porque estamos a olhar no sentido errado. Não estamos a ver as coisas disso. Nós queremos ver as coisas hoje e agora. Maria estava a ver o que nem ela sabia. Mas sabemos o que é que me impressiona em Maria? Irmãos, é que ela não fez nada senão por gratidão. Maria fez tudo. O que Maria aqui faz diante de Jesus é pura gratidão. Porque esta Maria, um capítulo antes, tinha visto o seu irmão morto, fechado no sepulcro, e Jesus a gritar: Lázaro, anda cá, Lázaro. E ela não era capaz. Não é? Esta deve ser a pergunta. Não é o quanto ela gastou, não é o como é que ela gastou, não é se pôs nos pés, não é se pôs nos joelhos, não é nada disso. A pergunta é: o que levou, o que leva Maria, irmã de Lázaro, a fazer isto pelo corpo de Jesus Cristo? É quanta gratidão, que experiência ela fez com este Jesus Cristo que lhe leva a isto. Vai terminar um ano. E a pergunta que nós temos de fazer uns aos outros é: que experiência? O que é que eu tenho vivido contigo, Senhor? De modo a que eu possa dizer: quebra, Senhor, o meu vaso. Eu parto o meu vaso diante de Ti e ponho tudo em cima do Teu corpo. Ainda que seja um corpo que eu saiba que só sai servir para uma coisa: para ser cuspido, escarrado, maltratado. Daqui a uns dias vamos te ver prendido numa cruz, sepulta. Vamos ver uma pedra rolar sobre o teu corpo. Eu imagino o que ia na cabeça de Maria. Eu imagino o que ia no coração de Maria. O que vai no coração desta mulher para fazer isto. De tal modo que passaram 2022 anos e nós hoje continuamos a falar deste dia. E Jesus diz: olha, o que esta mulher fez por mim, aonde se pregar o Evangelho, o que ela fez, estará lá. Todos saberão o que esta mulher fez por mim. Não sejamos, irmãos, e termino como nos diz o Evangelho de São Mateus, sobre o mesmo episódio, que diz assim: ao verem isso, os discípulos ficaram indignados. A troco de que tal desperdício? Não olhamos às vezes nós para o tempo, para a vida que estamos a gastar. Não é a miséria das nossas esmolas, que são quase indigentes, a vergonha com que a gente parte o pão nosso cada dia com Cristo, ou com os outros. Mas é a vida que nós estamos a partir com Cristo, com quem diz: Senhor, vou-te dar um tempinho livre. Livre. Então guarda para ti. Se é o livre, guarda para ti. Se é a ATL, guarda para ti. Se não é para mim sacrifício, se não me ofereces isso como oferta agradável, perfume agradável para queimar em cima do incêndio, não serve para nada. Guarda essa porcaria para ti. Guarda para ti. Guarda isso. Pode ser que faça a ti falta.
Olha, agora vai passar com os teus filhos para o centro comercial, faz mais bom serviço do que isso. Cada vez que nós vimos a Cristo, à missão, e contamos o tempo, é desprezível aos olhos do Senhor. É desprezível. É tempo desprezível. É desperdiçaste o teu tempo comigo. Porque isso não me serve de nada. Porque não foi uma oferta agradável. Sabe o que é que faz uma oferta não agradável, irmãos? Eu lembro-me da primeira oferta não agradável a Deus. Primeira de todas. Caim e Abel. A de Abel, Deus olha para ela e ficou agradado. Porque Abel deu-lhe com agrado, com espontaneidade. Caim deu-lhe chorando o que estava a dar. E Deus não gostou daquela oferta. Como Caim não podia matar a Deus, matou o irmão. E isso será sempre o que nós vamos fazer. Quando nos parecer que um está a exagerar com Deus, a gente não vai matar Deus. Vai matar o irmão. Dizendo que o vamos levar para o campo a passear. Mas vamos matá-lo. Com a nossa língua, com a nossa conversa, com os nossos sentimentos. E matamos. Está bom. Tirando da comunhão da nossa mesa. Por isso, irmãos, que sejamos como aqueles da Macedónia, que está na segunda carta aos Coríntios, e ontem vimos no filme, de facto. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, diz lá assim: os irmãos da Macedónia deram muito além daquilo que tinham e de que podiam. Que também de nós se possa contar assim. Os irmãos da Macedónia, Paulo a escrever aos Coríntios, para ver se conhecíamos aos Coríntios. Os irmãos da Macedónia, não, Paulo era assim, eram ser assim, uma habilidade, enfim. Os irmãos da Macedónia deram mais do que o que podiam e do que o que tinham. E de até que lhes era pedido. Já vocês, aquilo parece mão de vaca congelada. São os suvinas, não dão nada. Então Paulo estava a censurar os Coríntios, falando do exemplo de outros, pondo em comparação. Por isso, irmãos, pensemos, o que é que eu tenho dado? Tenho partido o vaso? Ou a tirar a tampinha assim a chorar, cada gota cai a chorar. Ai, 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 caiu uma gota no chão. De pé cantamos assim. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louva, simplesmente louva. Se choras, louva. Se precisas, louva. Se somos, louva. Não importa, louva. Pelo amor invade o céu. Então louva,
bênçãos, louva. Se sofres, louva. Não importa, louva. Teu louvor invade o céu. Pai querido, Pai santo, Senhor, fonte de toda a misericórdia e todo amor, o facto é que para nós é sempre um constrangimento, Senhor, pôr-nos diante da Tua palavra, do Teu amor. Reconhecer, Senhor, o quão bom tens sido para nós. Este reconhecimento, Senhor, que é o que nos constrange a sair fora de nós, é o que nos constrange, Senhor, a pegar e a colocar no Teu corpo, a colocar sobre a Tua cabeça, sobre os Teus pés, Senhor. Tudo o que somos e tudo o que temos. Por isso, ó Pai, nós, não fosse a Tua misericórdia e nenhum de nós estava aqui, Pai. Não fosse o Teu amor e nenhum de nós estava aqui. Não fosse a Tua bondade, a Tua misericórdia para connosco, nós estávamos perdidos, Pai. Por isso, dá-nos, Senhor, um coração compassivo. Um coração para reconhecer nos nossos irmãos o Cristo. Para reconhecer no outro o Teu Filho. Para ver nos outros o menino que nasceu. De modo a que sejamos como João Batista, nos alegrar ao encontrar com os outros. E faz que, Senhor, quando encontrarmos um, possamos partir da nossa vida, quebrar-nos, derramar o que temos e o que somos na vida uns dos outros, para que o mundo exale o doce perfume e o suave perfume de Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Então, amanhã as aulas são às 10 horas.